Olá, essa é a aula 5 do projeto Ouvir a Dança, feito pela Cianosa lá em casa. Hoje a gente vai tratar do elemento metal. Então eu vou trazer uma imagem para a gente falar um pouco do metal. No outono, o outono é a estação desse elemento. No outono, as folhas secam e caem. Então tem a secura. E aí, imagina essa imagem, aquela última, vão caindo todas as folhas, e de repente vem aquela última folha. Que sensação que dá, Visualiza a folha caindo. Então, o metal tem a ver com tristeza, A gente pensa nesses processos de tristeza, de a secura, o outono. Então, o que tem a ver com os órgãos pulmão, intestino grosso, Então a gente pensar pulmão, o ar, esse ar que a gente precisa, a gente não vive sem ar e a gente não vive sem conseguir esvaziar os intestinos, São duas coisas que que se não estão fluindo, algo não vai, Então o metal traz esse lugar, tem a ver com esses processos de secura, de ficar mais recolhido, Não é inverno ainda, é outono, mas traz uma concisão, para estar com o suficiente, estar com o que necessita e com as coisas fluindo. Então, o ar dos pulmões, funcionamento dos intestinos, Tanto o pulmão quanto o intestino, eles absorvem o que a gente precisa para nutrir, para viver, e eliminam o que a gente não precisa. Então, a gente precisa vivenciar isso, de uma forma orgânica, de uma forma fluida, O metal, ele vai trazer isso, Essa energia do metal, ela vai trazer isso. Os metais, se a gente pensar em termos de, pensar que essas duas funções orgânicas, elas são muito preciosas, Respirar e defecar, são funções muito preciosas. Se a gente pensar em metal, a gente vive também pensando o que são os metais preciosos, Ouro, cobre, todas essas, o que a gente considera riquezas nesse mundo, material, no mundo material, Esses metais são considerados preciosos, então, tem a ver com essa preciosidade, o ar que a gente respira, o que a gente absorve do que a gente precisa, do que a gente elimina do que a gente não precisa. Então, isso é do que trata o metal. O meridiano de pulmão e intestino grosso, eles estão no braço, nos dois braços. Ele é simétrico, então ele passa por aqui e volta por aqui, São essas duas. O pulmão está na parte de dentro, aqui onde muda a cor da pele, está passando o meridiano do pulmão, E do outro lado
vem o intestino grosso. Então a gente vai pensar, quando a gente for começar a explorar, né, os movimentos, o que seria uma movimentação que partisse daqui, né? Enfim, mas isso é só para ilustrar um pouco antes da gente começar, né? Trazendo um pouco o que é essa energia da tristeza, da secura, do outono. Nariz e a pele tem a ver com o pulmão, né? Respirar, a pele respira também, né? Então são os dois, a pele também como esse órgão, né? Ela também tem a ver com o pulmão. O branco, a cor é branco, né? Tem a ver com o pulmão, com metal. Né? Estou repetindo pulmão, mas é sempre essa coisa do metal, a energia do metal, o branco, pulmão, intestino grosso, tristeza, secura. E esse eliminar, absorver o que a gente precisa e eliminar o que a gente não precisa. A gente não é necessário. Isso. Olá, eu sou o Celso Nascimento, estou aqui pelo projeto Ouvir a Dança, hoje para falar do elemento metal. Metal em música. Metal é um metal muito utilizado na confecção de instrumentos, é muito presente em várias culturas. Os centro-africanos tinham uma cultura de siderurgia desenvolvida muito lá atrás, criaram cencerros, criaram vários instrumentos de metal, laminofones, né? E depois, já voltando para o século XX, o desenvolvimento dos instrumentos de sopro, não é mais final do século XIX, começo do século XX, utiliza muito metal, até existe essa designação, né? Os metais, a metaleira e tal, em música. E é um elemento bastante presente, assim. Falando da relação com o Tai Chi Pai Lin, que a gente pratica, com a medicina tradicional chinesa, com os órgãos que ele aciona, e o que isso musicalmente me traz, né? Primeiro, órgãos de transformação, de seleção, né, que ele mobiliza. Eu sempre, quando penso ele tem o tom fundamental desse elemento é a nota Ré, na escala pentatônica, e eu sempre penso naquele momento de introspecção, de pausa, não é aquela introspecção longa, de pausa. Eu fico imaginando a respiração, né? Você tem um tempo lá que o organismo vai se ajeitando, fala assim, ó, isso fica, isso vai, né? Então na criação musical sempre suscitar essa transformação, esse momento, e de uma certa maneira essa escala também propicia uma certa introspecção. Os andamentos não são muito acelerados, né? Quando eu me relaciono sonoramente com esse elemento. E aqui eu trouxe hoje um instrumento que ele também passa por uma transformação, um instrumento de metal, metalofone, né? Com a escala melódica, e também passa por essa seleção, né? Ele pega a chapa de metal, cada tecla dessa vai ao fogo, é martelado para tirar as impurezas, ele incandescente, até chegar na tonalidade adequada de cada lâmina. E acho que é basicamente isso, assim, de metal, sobretudo a introspecção, esse momento de renovação e de seleção que a gente faz organicamente. Só mais uma coisinha,
falando em transformação e seleção, queria falar um pouco do uso desses arcos, que também é para friccionar cordas, violino, cello, para instrumentos de cordas, friccionar cordas metálicas. Antigamente era de tripa, né? Depois virou corda metálica. Que faço essa transformação para utilizá-los no instrumento de percussão.